amigas e amigos, o TVE Entrevista Especial recebe o ex-ministro e diplomata brasileiro Celso Amorim. Celso Amorim foi ministro das Relações Exteriores nos governos de Itamar Franco e Lula e foi ministro da Defesa no governo de Dilma Rousseff. Foi também embaixador do Brasil no Reino Unido, isso antes de assumir o Itamaraty em 2003, após convite do presidente Lula. Celso, muito obrigado por aceitar o convite para essa conversa aqui no Entrevista Especial e aqui na TVE da Bahia, que é a TV pública do Estado da Bahia. Embaixador Celso Amorim, muito obrigado por aceitar o convite da TVE para o nosso Entrevista Especial. Essa conversa começa com o leilão acontecido ontem do pré-sal. O governo anunciou que haveria um mega leilão de 4 campos e o desejo de arrecadar 106 bilhões. Arrecadou 70 bilhões com os campos de Búzios e Atapu, na chamada Bacia de Santos, sendo que 90% disso foi bancado pela própria Petrobras. Os chineses ficaram com 10%. Como um ex-ministro da Defesa e ex-chanceler, o senhor vê inicialmente esse específico leilão? Olha, eu não tenho todos os conhecimentos técnicos para dizer qual foi a influência do bônus pago, qual foi a influência do fato da Petrobras ser operadora desses campos, enfim. Outros falarão melhor do que eu. Agora, eu acho que há também aí um elemento político, geopolítico, inclusive. É até interessante que a China tenha vindo, porque a China, por não ter ainda tanta presença, tem que aparecer. E as outras empresas, enfim, deve ter cálculos aí econômicos também, seguramente. Financeiros, né? Uma visão de curto prazo também nos lucros, mas eu acho, digamos, que elas também estão preocupadas com a instabilidade na região como um todo, né? Enfim, quer dizer, os efeitos que o neoliberalismo está tendo no Chile, em outros países, se falar na Argentina que está vendo essa mudança, e eu acho que eles não gostam, né? Quer dizer, eles não gostam de um lugar que está... Dinheiro não gosta de confusão. Não quer confusão. E eu acho que, digamos, os excessos do nosso neoliberalismo, não vou falar nem que eles não gostem do neoliberalismo, claro que eles gostam, eles querem botar a mão no petróleo. Mas quem quer botar a mão no petróleo não são só as empresas. Eu acho que isso é um outro ponto que é preciso ter. Países. Eu acho que é uma questão geopolítica, né? Eu acho que havia uma grande preocupação antes com o Brasil querer manter para ele o controle do petróleo. Agora, na hora que essa decisão tem que ser tomada por empresas, ela vai fazer outros cálculos microeconômicos, etc. Eu não sei nem, para falar a verdade, não tenho, estava pensando isso, assim, será que essa desaceleração em relação à indústria automobilística também tem uma influência na busca pelo petróleo? Não sei, é algo a pensar. Tem um outro aspecto dessa operação, que esse governo foi eleito no rastro do escândalo chamado de Petrolão, por causa da Petrobras. E esse leilão se dá a 1 ano das eleições municipais, definidoras da sucessão de 2022, 2 anos depois, e essa mesma Petrobras banca o Estado 5 bilhões e 400, a Petrobras está bancando o Estado nessa operação, que será distribuído para a União, estados e municípios, em nome de um ainda a ser verificado e suposta saneamento fiscal. Isso é saneamento fiscal ou uso da Petrobras em nome de um projeto de poder que era exatamente do que foram acusados os governos Lula? Eu acho que, digamos, esse saneamento fiscal sempre foi muito relativo, né? As emendas parlamentares já se diz que vão ser utilizadas, transferência para municípios, estados, obviamente com objetivos políticos, evidentemente. Então, quer dizer, o saneamento fiscal tem 2 nomes, quer dizer, você corta a verba da universidade, corta a verba da pesquisa, mas ao mesmo tempo mantém aquele recurso que azeita o sistema político e, obviamente, em total contradição com aquilo que disseram que era o objetivo em relação à Petrobras. E o juiz Moro, que condenou o ex-presidente Lula, na véspera do leilão, exatamente na véspera, pediu a prisão da ex-presidente Dilma, que o ministro do Supremo Fachin negou. Que papel, no seu entendimento, teve o ex-juiz Moro, hoje ministro da Justiça, nesses últimos anos? Bom, vou falar dos últimos anos também, mas só falando dos dias que estamos vivendo hoje, né, que é um dia tão especial aí por muitos motivos. Nesses 2, 3 dias você teve o leilão,
você tem a apresentação dessas 3 emendas constitucionais, 3 PECs para retração do Estado, diminuição de toda a rede de proteção social, e tem o julgamento do presidente Lula. Telespectador, quando a gente está dizendo hoje, nós estamos nos referindo ao dia 7, onde recomeça hoje, à tarde, o julgamento sobre a questão da segunda instância no Supremo Tribunal Federal. E ontem, dia 6, foi o mega leilão realizado pelo governo Bolsonaro. Muita coisa ao mesmo tempo, né? E eu acho que essas ações espetaculares aí da polícia, até na cela do presidente Lula foram. Isso às 6 horas da manhã da véspera do mega leilão, foram entregar uma intimação ao presidente Lula, que está preso dentro da cela da Polícia Federal. Eu acho que isso entra num quadro geral. É óbvio que existe um objetivo evidente também de aprofundar o neoliberalismo, de entregar o petróleo, de diminuir o Estado dentro de uma visão, a meu ver, totalmente anacrônica, que está se mostrando na América Latina, totalmente anacrônica e insustentável do ponto de vista deles. Mas isso é um outro tema. Mas, além disso, eles servem, é uma coisa aí, é uma inversão. Todas as pessoas dizem que, às vezes, o político e as coisas que se fazem também na política, bom, para não falar do que estava acontecendo em relação ao próprio presidente, etc., né? O presidente Bolsonaro. Às vezes também as coisas econômicas são digamos assim, uma cortina de fumaça para o político também. O contrário do que costuma ser. O contrário do que costuma ser. E eu acho que nesse caso, digamos assim, essa conjugação de todos esses fatores juntos, né? Essa sobredeterminação, como dizem às vezes alguns teóricos, é uma coisa. Se eu estou entendendo bem, o senhor está dizendo que esse pacote, a rapidez com que veio o pacote, esses fatos todos serviriam para encobrir fatos gravíssimos que estão sendo denunciados em relação ao assassinato de Marielle, ao condomínio, à Casa 58, aquilo tudo mais? Que deveriam também, indiretamente, embora não tenham relação causal, mas que poderiam influir num clima que resulte numa decisão que liberte o presidente Lula. Eu não sei ainda, hoje nós vamos saber, de modo que tudo isso é especulativo, mas eu acho que há sempre o desejo de tornar isso mais difícil. Né? Hoje, para ficar claro, recomeça o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que a gente também não sabe se termina hoje, por isso nós estamos deixando isso bem claro. Né? Ainda a propósito de Moro, mas subindo na hierarquia. Moro é ministro da Justiça de um governo que se anuncia soberano, mas que visita, como já visitou 2 vezes esse ano, o FBI e inclusive a CIA. CIA, que todo mundo sabe, está na história, muitas vezes trabalha para derrubar e fazer governos. Mas o mais incrível foi o Bolsonaro ter visitado. O Bolsonaro também. Isso eu nunca vi. Eu fui diplomata nos Estados Unidos e fui embaixador na ONU. Quer dizer, eu servi nos Estados Unidos 2 vezes. Eu não me lembro de nenhum presidente de nenhum país ter visitado a CIA. Não me lembro. Só se fosse para dizer, por favor, não me derrube. Mas ou então para agradecer, chegado lá. Não, e isso, embaixador, poucos anos depois da NSA ter investigado a presidência da República e a Petrobras. Talvez fosse o objetivo esse, agradecer isso, né? Agradecer essas coisas todas que resultaram nessa... Enfim, a gente sabe que as coisas são mais complexas, eu também não quero, digamos, ter uma visão assim simplista dos acontecimentos, eu acho que houve fatores internos, mas sem dúvida alguma o Brasil na geopolítica mundial estava incomodando. Eu fui ministro do exterior, vivi isso de perto, fui ministro da Defesa. O que era esse incômodo? Aliás, só para completar, salvo engano, o senhor atribui a uma capa da revista Economist uma certa virada na percepção do Brasil. Então, como é que é essa história, hein? Também é uma simplificação, né? Mas é para comunicar para as pessoas entenderem, então, porque às vezes, seguindo o dito chinês, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, tem uma capa da Economist, não é aquela capa que todo mundo pensa, que é o Cristo Redentor do foguete. Aquela também, enfim, nos encheu o ego e tal, mas não mexeu muito. Aqui mexeu, é um mapa das Américas, do conjunto do continente americano, de cabeça para baixo de acordo com a convenção, porque não há outra razão, mas enfim, a convenção é essa, né? Que o norte é em cima e o sul embaixo, então é um mapa em que o sul está em cima e o norte embaixo do continente americano, e o título é a ascensão da América Latina, não é mais o quintal de ninguém. Isso eu acho que as pessoas lá que cuidam, você mencionou a NSA, a CIA, os serviços
do Departamento de Estado, do Pentágono, eles devem se reunir lá uma vez por mês, brigam muito, mas eles também, FBI, disputam muito terreno, mas também se coordenam quando é necessário. Claro. Então, e aí, às vezes, até deve ter gente também ligada ao capitalismo, ao grande capital. Eles se reúnem, ou se não se reuniram, pelo menos pensaram e discutiram. Sobre os seus interesses. Sobre os seus interesses, e aquilo não estava nos planos. Dizer que a América Latina não era mais o quintal de ninguém, nobody's backyard, em inglês, era algo que não estava nos planos, porque geopoliticamente, você fez uma outra pergunta antes, eu acho, que eu queria tomar coisa. Não há, quer dizer, qual é o grande fator geopolítico? Não pode haver uma outra potência real no continente americano, a não ser os Estados Unidos da América. Na visão? Na visão norte-americana, na visão de Washington. O doutrina de Monroe, no fundo, é isso, né? Quer dizer, tirou a Europa, mas também não é só isso. Esse era um lado. Do outro lado, ninguém cresce aqui. Ou cresce até um certo ponto, até pode ajudar, é o que eles acham. Mas é curioso isso, porque isso não necessariamente é a opinião de um ou outro presidente. O presidente Lula teve muito boa relação com Bush, apesar de discordar da guerra do Iraque. Cooperamos, eu pessoalmente, instruído pelo presidente Lula, tive um diálogo com Colin Powell muito bom. Colin Powell. Colin Powell, que era o secretário de Estado, né? Sobre, por exemplo, a crise na Venezuela. Resolvemos lá aquele problema naquele momento, através do diálogo, grupo de amigos. A primeira grande criação do presidente Lula no cenário internacional, numa reunião que ele foi ao Equador, que era a posse do presidente Gutierrez. A Venezuela estava à beira de uma guerra civil também naquela época, talvez não com a crise social que tem hoje, mas certamente mesmo assim, certamente não. Mas estava à beira de uma guerra, à beira de conflito mesmo, havia conflitos até... Eu acompanhei o contragolpe. Sim, pois é, demarcado geograficamente em Caracas, né? Enfim, estava à beira disso e o presidente Lula propõe a criação... A Venezuela tinha lá a ideia de um grupo de amigos, mas ela queria os amigos deles. E o Lula teve que dizer, olha, não é um grupo de amigos de Chávez, é um grupo de amigos da Venezuela, tem que ter Estados Unidos, tinha que ter Espanha e Portugal, que na época tinham governos conservadores, mas foi uma ideia nossa também para não ficar muito sob doutrina de Monroe, sabe? Quer dizer, botar uns europeus ali para equilibrar um pouco, bem ou mal, pensa um pouquinho diferente. E resolvemos. O Chávez convocou um referendo revocatório, aceitou a observação da OEA. Imagina, hoje em dia é impensável, pela própria OEA também ficou de uma maneira que não dá para fazer. Mas, então, tudo isso aconteceu com muita colaboração. Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque o próprio presidente Lula mesmo conta isso sempre, não sei se ele contou na entrevista para você, mas ele conta, por exemplo, que o Colin Powell me submeteu a um documento de um discurso que ia ser feito por um funcionário do Departamento de Estado no Senado americano para dizer se estava bem, senão nos criava problema. Então, você veja, então cooperávamos com eles. E como depois o Obama falou as coisas, eu estou sendo sumário, então estou dizendo, não é necessariamente uma opinião do presidente naquela época, mas é o establishment profundo lá. E eu acho que eu estou simplificando muito, esse establishment profundo que estava meio dormente, deixando os presidentes fazerem... Se incomodou. Despertou com aquela capa. Isso aqui não é... Com aquela capa é uma metáfora, obviamente. Mas é importante que o senhor diga essas coisas com detalhes, não tem problema, como o senhor está dizendo, porque é porque com essa coisa do fake news e teoria da conspiração, é bom lembrar que essas pessoas, o senhor conversava com eles, conviveu com todos, esteve o tempo todo. Então é um depoimento muito importante, que é um depoimento pessoal, ideologias à parte, são fatos. Como nunca conversei, nunca foi nenhuma reunião, por exemplo, do Foro de São Paulo, né, que aparentemente dominou tudo, fez tudo. Outro dia me falaram, uma senhora assim, me encontrou e me falou assim, eu não aceito vocês porque vocês colocaram o Chávez no poder. Eu falei, mas já estava no poder a gente chegar. O Fernando Henrique era o presidente. O Fernando Henrique era amigo dele. Os Estados Unidos extraem 11 milhões e meio de barris de petróleo por dia e já se estima que em meados da próxima década haverá o início do declínio da produção. A Venezuela tem estimados 300 bilhões de barris, o Brasil hoje estima em 100 bilhões, podendo chegar ao dobro. Que peso tem isso tudo no que nós estamos vendo e vivendo? Eu acho que geopoliticamente tem um peso no mundo, eu acho que tem um peso fundamental. Eu acho que a Venezuela, obviamente, já tinha esse peso, acho que o interesse todo dos Estados Unidos é não deixar que aquilo escapasse do controle. Porque, veja bem, eu fui ministro da Defesa e eu vi como... É pouco tempo, viu? Eu tive muitos assuntos complicados para tratar, a Comissão da Verdade, até questões de quilombolas aqui na Bahia tive que tratar, porque o Ministério da Defesa é muito amplo do Brasil e tem muita coisa.
Mas você começa a pensar estrategicamente, você vê que você, como, do ponto de vista estratégico, defesa no sentido mais amplo, você não pode pensar em 5, 10 anos, tem que pensar 30, 40. Então, em 30, 40, 50 anos. Então, eu acho que o pensamento, por isso que eu sempre lhe digo, claro que havia interesse das empresas petrolíferas também, de ganhar dinheiro, de ter lucro, etc. Mas o interesse maior é do Estado norte-americano de manter essas reservas, porque num dia que houver um conflito, não precisa ser uma guerra total, mas que um conflito mais forte, seja com a China, com a Rússia ou até com outros, isso aqui está sob o domínio deles. Então, eu acho que a combinação de você ter descoberto essas reservas, da Venezuela já terem, obviamente, já sabia as maiores reservas do mundo, e o Brasil começar uma política que cria uma integração da América do Sul, muito forte, amplia essa integração para uma cooperação com o conjunto da América Latina, aproxima a América Latina da África e dos países árabes. Nós criamos o IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, que foi o que resultou nos BRICS. Quer dizer, você tem toda uma mudança assim, da geopolítica mundial, potencial pelo menos, né? E isso, com a descoberta do petróleo aqui no Brasil e a decisão de manter, eu acho que esse establishment profundo norte-americano que nós estamos falando se moveu. Tá. E que papel... E contou com a elite brasileira. Que papel tiveram nisso tudo os grandes meios de comunicação do Brasil, em especial as grandes redes de televisão e rádio? Eu acho que a explicação única que eu vejo, assim, talvez simplificada, é que eles são os intermediários da dependência. Quer dizer, o Brasil, como outros países periféricos, é dependente economicamente, mas como é que se faz a dominação que garante a dependência? Não é através de tropas, ainda, pelo menos. Chamado soft power. Não vou mandar. E são os meios de comunicação. Então, aquilo é uma coisa fundamental e quando você mexe nisso, isso os deixa... Eu tenho só uma historinha, se permite contar, que eu acho interessante. Uma vez eu fiz uma entrevista muito boa para um grande jornal, vou citar o nome, porque senão a história fica sem graça, foi o Estado de São Paulo. Uma entrevista com um jornalista de muito boa qualidade. Ele fez uma entrevista grande comigo, muito boa. A época do governo. Na época que eu era ministro das Relações Exteriores. No final, ele me fez uma pergunta relacionada com algo que tinha saído na Foreign Policy, de que eu era o melhor chanceler do mundo. Uma bobagem, porque eu, na realidade, você não pode levar muito a sério. Mas saiu lá. Que uma pessoa que eu nem conhecia escreveu um artigo, depois ele foi editor-chefe da revista, naquela época ele era um dos editores, dizendo que eu era o melhor chanceler do mundo. E no final da pergunta ele disse assim, mas me diga aí, embaixador Amorim, a que o senhor atribui o fato da revista Foreign Policy dizer que o senhor é o melhor chanceler do mundo? Eu disse que eles estão mal informados, eles não leem o Estado de São Paulo. Essa pergunta ele não colocou. Ministro, naquele tempo de muita irracionalidade, combate político, os meios de comunicação, tudo que a gente está conversando, o projeto do governo Lula de inserção do Brasil de uma outra forma no mundo foi debatido de uma forma futebolística, digamos assim. Então, nos explique quais eram os eixos centrais, qual era a ideia central do projeto, que o senhor chamava de altivo, se eu não me engano, ativo, né? Que chamavam de Sul-Sul por conta de uma antiga denominação, mas que era altivo e... Não, essa aí foi quando o Lula me convidou publicamente, quer dizer, quando ele anunciou que eu ia ser, estava eu e mais 3 ou 4 ministros, inclusive a Marina e os 2 outros ministros da indústria. O Lula ele ia apresentar, eu falei, eu tenho que falar alguma coisa em 3, 4 minutos, eu não vou falar 10 minutos, que todo mundo quer ouvir o Lula, não quer ouvir a mim, eu também, né, tem que ter um pouco de noção. Então, qual era a minha preocupação? Eu sou diplomata de carreira, eu vi muita coisa na política externa. Quantos anos de diplomata? Até aquele momento, uns 40. Né? Se eu somar o tempo que fui ministro das Relações Exteriores, são mais de 50 anos, porque eu entrei para o Instituto Rio Branco com 20 anos, então foram 50 anos se eu contar, assim, se incluir o Ministério da Defesa também. Naquela época, 40, antes de quando o Lula chegou. Então, eu muitas vezes, sobretudo em governos recentes, eu tinha já sido ministro do Itamar Franco e fui... Presidente da Embrafilme no governo Figueiredo. Sim, no governo Figueiredo. Não, mas não estou querendo dar meu CV, não, mas eu tinha sido embaixador com Collor e com Fernando Henrique, em postos importantes e tal. E muitas vezes o que eu achava, em muitos casos, sobretudo no governo Fernando Henrique, não é que a posição do Brasil fosse errada. Eu fui muito crítico, pessoalmente, de coisas que ocorreram no plano econômico, pessoalmente. Porque eu era embaixador, não podia ficar escrevendo contra. Mas as posições não eram erradas. O Brasil tinha uma boa posição em relação aos temas africanos, na ONU, por exemplo. Na OMC, o Brasil, diferentemente do que ocorre agora, o Brasil se entendia relativamente com
com Índia, com países em desenvolvimento. Não tinha liderança, mas estava lá, presente, atuante. Tinha liderança que o tamanho dá ao país, né? Mas eu sentia sempre que havia uma limitação. E a limitação era você, nessa época que justamente eu assumi, que eu tive que foi anunciada, eram duas coisas. Uma, digamos assim, a ALCA não é uma coisa muito boa, mas os Estados Unidos querem e a gente tem que aceitar. Então, quer dizer, faltava um pouco de altivez aí para lutar pela nossa agenda, sermos capazes de fazer a nossa agenda em vez de ter que só reagir, sobretudo reagir com excesso de flexibilidade, na minha opinião, à agenda de outrem. E também havia a questão de você ser capaz de levar as suas teses mais adiante. Frequentemente, por exemplo, eu dizia, dava uma ideia qualquer, sei lá, eu dei uma coisa que foi do governo Fernando Henrique, que foi feito, que o Brasil propôs uma resolução dizendo, muito apropriada para nós, aqui até nos nossos dias, o racismo é incompatível com a democracia. Os países desenvolvidos, todos contra, incrivelmente, eles pregam, não, porque os americanos, eu recebi uma visita do embaixador americano, que era negro, dizendo, olha, mano, vocês não podem colocar, sabe, uma coisa até chocante, mas enfim, levamos adiante. Mas sempre havia aquela limitação, assim, dizer assim, não, pode fazer, mas cuidado para não brigar com, sabe, cuidado para não brigar. Uma questão de espinha. Então não pode brigar. Então tinha que ser altiva, mas também tinha que ser ativa. Por exemplo, a defesa, estou falando de coisas antes do governo Lula, então você tinha que, por exemplo, então você tinha que ter uma política africana para valer, você tinha que ter uma política latino-americana para valer, né? Quer dizer, você não podia se... Como é que você faz a integração sul-americana? Reduzindo tarifa, entre os países, tendo uma tarifa externa comum, facilitando serviços, investimentos, movimento de pessoas, mas você faz você tem que ir lá. Eu, por exemplo, o Lula recebeu todos os presidentes latino-americanos, mais de uma vez, em alguns deles, no primeiro ano de governo. Em pouco mais de 2 anos, ele visitou todos os países sul-americanos, todos. Então, assim foi possível fazer o que a gente chamou inicialmente de Comunidade Sul-Americana, que depois virou Unasul. Então, quer dizer, com a África a mesma coisa, com os países árabes, que não era só ter uma ideia boa, votar bem, que é importante. Então, eu diria, se fosse o padrão dos votos na ONU, na época do Fernando Henrique, era bem razoável. Até, por exemplo, até questões difíceis, como o Irã, o Brasil em geral se abstinha, não ia atrás do americano. É capaz de, quebrando uma tradição de 30 anos, o Brasil votar contra a resolução que condena o embargo a Cuba. Isso será uma grande vergonha, porque não é só Cuba, não é uma questão de ter simpatia pelo povo cubano, eu tenho, francamente, pela luta que eles tiveram, também tenho críticas, mas, independentemente disso, é você votar contra ações unilaterais, fazer com que a lei de um país predomine, tanto que os países europeus, a União Europeia em conjunto, vota a favor da resolução. Todos os países do mundo, da última vez, só votaram contra Estados Unidos e Israel. Agora, até os americanos estão surpresos. Com a posição. Surpresos. O que eu ouvi dizer é que a gestão que foi feita lá pela subsecretária americana, com alguém, não sei como é, isso também a gente sabe de rumores, assim, não, nós sabemos que para vocês é difícil. Não foi difícil, o Brasil aparentemente vai votar contra essa resolução. É uma vergonha que a gente vai levar por muito tempo, que vai nos prejudicar na ONU, prejudicar na nossa liderança, que o Brasil tem uma liderança que se reflete a tolerância que existe na ONU em relação aos nossos atrasos de pagamento, por exemplo. Por quê? Porque o Brasil chega lá, mexe lá com o grupo de países em desenvolvimento, o Brasil quer ser eleito, o Brasil elege ao mesmo tempo, praticamente, em termos históricos, se não for na mesma data, mas digamos assim, em termos internacionais, é quase a mesma data. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio e o diretor-geral da FAO. São duas. Olha, eu não conheço um outro caso, não me lembro, eu também não posso, assim, não ter, de um país eleger 2 cargos tão importantes no cenário internacional, quase que ao mesmo tempo, no período de talvez 2 anos de separação, por causa do prestígio que tinha. O Brasil hoje não se elege nada, a não ser as coisas que você já trocou voto há muito tempo e tal. E voltando um pouco no que o senhor estava falando na questão da política, outro objeto de crítica, aquela coisa futebolística, né? Estão botando o dinheiro do BNDES no Porto de Mariel em Cuba, estão botando o dinheiro da África. Qual era o sentido disso para a pessoa que não está acompanhando? Olha, primeiro a venda de serviço brasileiro é uma coisa nobre, todos os países aproveitam, você não está dando dinheiro para Cuba, o dinheiro do BNDES é pago de volta, a gente empresta... As pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso. Não sabem disso, é pago de volta. Pode ser que um país muito pobre um dia não tenha feito alguma, não é o caso de Cuba. Em Cuba, por exemplo, importava alimentos do Brasil, a nossa agroindústria. Os americanos reclamavam com os Estados Unidos que queriam que o Exim Bank abrisse a possibilidade de eles exportarem para Cuba também. A indústria lá, o lobby poderoso. Nossa exportava e sempre recebemos.
Nunca houve default, se houve um atraso, foi mínimo, né? Ou seja, era comércio, Era com comércio, dinheiro. por um lado. Por outro lado, esse é o principal. E no caso da engenharia, do serviço de engenharia, é uma exportação nobre, o que todos os países querem fazer. Quem são as grandes... Vai ver o que... Quando você vai conversar com o rei da Espanha, o assunto que ele leva, não, que é as empresas espanholas aqui, presentes no Brasil, nas concessões, né? E o Clinton vendendo o Civan. O Clinton vendendo o Civan, escreve carta, né? Escreveu lá na época do Itamar, não sei se a decisão foi depois já, mas enfim. Mas, então, é assim a política internacional. Mas, além disso, no caso do Porto Mariel, eu sempre dizia o seguinte, como é que Cuba vai poder ter uma mudança efetiva? Os cubanos que me respeitam, eu sou grande admirador dos avanços dele, mas eu acho que tem que viver no mundo moderno. Estão parados no tempo. Não pode ficar lá atrás. Então, aquilo é um porto de águas profundas. Você acha que o porto de águas profundas deles lá é para vender arma para Nicarágua? Ou para vender? Não é. É para começar com os Estados Unidos, é para começar com a Europa. Então, quer dizer, na realidade, o Porto de Mariel, além de todos os outros benefícios criados para empresas brasileiras, secundários também, porque às vezes você chega lá para vender uma coisa, vende ônibus, vende outra coisa. Além de todos os benefícios, ele era uma maneira de ajudar a inserir Cuba no mundo, de uma maneira positiva, dentro do mundo que não parecia que ia estar como está hoje, com Trump. Mas né? tem quem precise de um inimigo, né? Tem que precisa do inimigo, e por isso é que ressurge com o Trump. Mas você vê, o Obama que reaproximou o Estado, não conseguiu acabar com o embargo, porque o embargo depende do Congresso, né? Mas que reaproximou, reabriu embaixada, essa coisa toda, fez isso e disse no State of the Union dele, do Estado da União, que uma das razões que ele estava fazendo essa aproximação, veja bem, eu até acho uma coisa meio contraditória, mas ele disse, Obama, que era para os Estados Unidos não ficarem isolados da América, no continente americano, porque era o único país que não reconhecia Cuba, e ia ter uma cúpula das Américas, eu não me lembro mais qual delas era, e que havia já a decisão que se Cuba não participasse, não ia haver a Cuba. Para um ex-chanceler, por 2 vezes ex-ministro da Defesa, o que é o Brasil hoje aos olhos do mundo e quais são os ganhos ou os custos disso? Só tem perda. Eu acho que o Brasil não é respeitado por ninguém, nem pelos Estados Unidos, por quem ele quer agradar tanto, mas, sabe, ninguém gosta de sabugice. Pode gostar assim na hora, rapidinho e tal, mas não é um aliado. Veja o que está acontecendo na Argentina, né? O presidente foi eleito. O nosso presidente, democraticamente, ninguém discutiu, nem o opositor dele discutiu. O Macri, aliás, ligou logo, reconheceu eu estava lá, né? Eu vi que do Macri, o momento crucial é quando o Macri liga e reconhece a derrota, né? É crucial em termos de... Você sabe. E o nosso presidente disse que não vai à posse, não cumprimentou, etc. e tal. Os americanos, primeiro o Mike Pompeo já escreveu logo dizendo que queria trabalhar em conjunto, felicitando. Depois o próprio Trump disse que quer encontrar logo com o Alberto Fernandes. Então eu acho, essa nossa coisa, eu estou pegando exemplo dos Estados Unidos, porque com os outros países nem falar, né? Porque se você fala mal da mulher do presidente da França, você fala mal do pai da alta comissária internacional. Mas só para falar dos Estados Unidos, que já que existe essa aliança passional, que é uma coisa absurda também em política internacional. I love you. I love you. Né? Nunca vi isso. Mas, enfim, nunca vi. O presidente muita da coisa que eu República nunca vi no mundo, outro, gente, não dá nem para falar, mas só para dizer mas isso. é só para quem eventualmente não ter acompanhado, atribui-se ao presidente Bolsonaro, naquele encontro na ONU, a frase I love you para o presidente Trump. Não, e a resposta foi good to see you again, quer dizer, legal que você está aí, né? Ah, que bom, tchau. Mas, enfim, eu acho que mesmo do ponto de vista dos Estados Unidos, a atitude do presidente Bolsonaro é disfuncional. Disfuncional porque não interessa a eles uma falta de estabilidade total. Eles não vão abdicar dos objetivos deles, e de dominação, etc. e tal, mas eles vão jogar com a realidade que existe, como jogaram com o Lula quando o Lula foi eleito. E vão jogar com o Alberto Fernandes. Então, quer dizer, o Brasil, que teria que ajudar nessa coisa, vai atrapalhar. Então, eu acho que isso aí... A pessoa diz, mas o Brasil está isolado. Não, o Brasil é um país muito grande, então, obviamente, sempre haverá interesses econômicos. Mas aí volta um pouco ao pré-sal. Eu acho que todas essas questões, tudo isso, as pessoas olham de fora e dizem assim, isso não pode durar. Isso não pode durar. Então, quer dizer, esse liberalismo extremado na economia também... Um país com 70 milhões de pobres e miseráveis. Um país com milhões de pobres, eu não sei se eu conversando com... 400
104 milhões de brasileiros, ou seja, a metade do país vive com R$ 413 no máximo. Gente, o modelo do neoliberalismo na América Latina é o Chile, sempre foi. Está acontecendo o que está acontecendo, o presidente está aberto. O presidente começou a falar que não vai renunciar. Quando você fala que não vai renunciar, é porque você está... Pode ser que não renuncie mesmo, mas... Está sentindo o bafo. Está sentindo o bafo muito forte. Né? E ele não é de extrema-direita, ele é apenas de direita. Né? Então, quando o modelo está esse, eu acho que o neoliberalismo, eu disse isso outro dia, mas eu acho que é uma coisa que... Neoliberalismo, esse neoliberalismo extremado que existe, e o que está sendo praticado aqui, que é mais extremado ainda, esquece que existe uma coisa chamada povo. Pode não responder hoje, pode não responder amanhã, e não é Foro de São Paulo, nem ninguém disso, é o povo mesmo. É a rua. Na rua vai sentir, sabe, quando começar as pessoas a, sabe... As pessoas estão dormindo na rua, já que já estão, né, dormindo, pedindo, o número de pedintes, o número de desempregados disfarçados. A gente falou 3 vezes ou 4 já nessa conversa na China. O que é a China? A China tem 1 bilhão e 400 milhões de bocas para alimentar, está enriquecendo, tem 67% das terras não agricultáveis, tem poder militar, tem uma base na África, está investindo 1 bilhão... Expandindo ali no Mar da China. Né? Isso, investindo $1 bilhão na América Latina em 10 anos. Quer dizer, o que é o fator China? E quais são os cuidados que você tem que ter diante disso tudo? O mundo vai viver uma diáspora chinesa? Nós estamos vivendo um momento muito complexo. Não sei se diáspora chinesa é o caso, mas sim, vai haver muito. Agora, veja bem, eles têm um vizinho que tem basicamente a mesma população que eles. Tem gente que calcula que vai passar em breve, que é a Índia, né, que também é um outro país importantíssimo no futuro. Por isso que o Brasil criou, inclusive, esse foro Índia, Brasil e África do Sul, que, através de um processo muito longo, de alguma maneira, acabou resultando nos BRICS, com a entrada da Rússia e da China. Olha, eu acho o seguinte, nós não queremos dominação. Se a gente vai ser capaz de evitar ou não, não sei, isso é uma coisa mais complexa. Né, mais complexa. Eu acho que o Brasil, um país como o Brasil, o que ele tem que jogar com 2 coisas. Primeiro, saber que existem vários focos de poder grandes, muito fortes, e então trabalhar de maneira que eles estejam equilibrados. O que você pode fazer dentro da sua modesta capacidade é contribuir para uma multipolaridade no mundo, né, que não haja uma hegemonia única. A gente tem a ganhar com isso, como ocorreu nesses últimos anos, quer dizer, veja o mercado da carne, por exemplo, uma coisa que interessa tanto ao agronegócio. Estava vendo uma estatística, eu li na Folha de São Paulo, não fiz uma pesquisa não, porque eu também não tenho tempo não tenho tempo nem assessoria para fazer isso. Mas que o total de exportações de carne, em termos de dólares, foi 10 bilhões, 15 bilhões para a China, propriamente dito, e 10 bilhões para Hong Kong, que na realidade é China, porque não são os casos de Hong Kong que vão comer tudo aquilo. E os Estados Unidos acabam de decidir não levantar a proibição sobre a carne brasileira. É muita coisa. Então, nós temos que jogar com essa diversidade. Agora, só para uma palavra, é um momento crítico do ponto de vista sistêmico no mundo, porque todos os momentos de mudança de hegemonia no mundo resultaram em conflitos graves. Não sei como será esse, nós estamos vendo um conflito, por enquanto, na área econômica. Ministro, na hora em que potências disputam o poder, a Rússia se aproximando da Venezuela, a China na economia rodando o mundo todo, uma espécie de disputa tripartite, pelo menos, digamos assim, no momento. Não há um risco grande para o Brasil, inclusive, da integridade física, na hora que o país está tão fragilizado, tão dividido internamente, inclusive regionalmente, né, e com 70 milhões de pobres e miseráveis, e com organizações criminosas ocupando grandes partes de territórios em grandes cidades do país, e não até nas médias. Quer dizer, o senhor não vê nenhum risco, pensando como ex-ministro da Defesa, no médio e longo prazo? Olha, eu não chegaria a dizer que há um risco para a integridade territorial do país. Sim, talvez numa situação extrema a gente possa conceber que isso ocorra, se houver um conflito, mas não acho improvável. Eu acho que o maior risco, o que cria o risco é a manutenção da desigualdade. Né? O que o Brasil tem que... Quer dizer, eu vivi, pela minha idade, assim, aqueles esforços do Celso Furtado, aquela época, no final do governo Juscelino, criação da Sudene. Havia uma necessidade de integrar o Nordeste no Brasil, coisa que depois a ditadura atrasou muito, depois voltou novamente,
nos próprios governos militares e, sobretudo, nos governos. Então, eu acho, e isso se passa em relação, como você falou das milícias e tal, mas isso se passa em relação às periferias, essas pessoas têm que ser integradas na nação brasileira, né? Então, eu acho que sim existe esse risco. Mas, eu acho, agora... Eu digo o seguinte, se você tem 40%, pesquisadores vários dizem que 40% da cidade do Rio de Janeiro está sob domínio de milícias, tal. Se você for a qualquer cidade grande do Brasil, você tem organizações criminosas ocupando territórios onde o Estado não entra. Isso já é em si um risco, já é uma desintegração na prática se o Estado não consegue entrar em vários territórios. Isso com poderes circundando, com interesses infindáveis. Eu não sei, isso precisaria uma análise mais profunda. Eu acho que, inclusive, a Rússia e China têm comportamentos diferentes, né? A Rússia é muito localizada. Na realidade, a principal preocupação da Rússia é com o seu entorno, né? E talvez até, eu acho, pode até ser positivo para a Venezuela ou não, num determinado momento, mas na realidade o interesse dele na Venezuela é um pouco dizer, olha, não exagera aqui dizer para os Estados Unidos, não exagera na Ucrânia, na Geórgia, porque eu estou presente lá. Aqui também. Né? E a China é outra forma. A China é outra forma, uma coisa mais sutil, mais pelo lado da economia, mas tem também, não tem. Agora, não sei, eu acho claro que se houver uma situação extrema de guerra mundial, as coisas podem acontecer. Você sabe que... Eu faço essa pergunta a partir daquela sua preocupação anterior de que sempre esses cenários terminam num conflito. Sim, não, justamente, mas eu acho que a maneira de... Eu talvez não tenha terminado totalmente o raciocínio. Eu vejo três coisas a fazer. Na parte interna, trabalhar pela diminuição da desigualdade, né? Quer dizer, regional, social. Claro que tudo isso dito assim parece muito fácil, não é fácil, é complicado. Eu vi no Rio de Janeiro, as pessoas quiseram que eu fosse... O próprio presidente Lula queria que eu fosse candidato a governador no Rio, eu achava que era boa ideia. E eu vi esses dados que você está falando, são assustadores, né? Então, como é que você supera isso? É uma coisa de longo prazo, mas você não pode deixar de atuar no curto prazo também, no plano da segurança. Eu acho que foi uma coisa que a gente tratou pouco, né? Porque eu digo para a empregada doméstica que sai da Zona Sul e vai atravessar uma passarela daquelas em cima da Avenida Brasil, se dizer que a segurança é um problema de educação e saúde, não dá. Você tem que resolver. Também. E o que eu faço com a bala passando? Como é que, né? Quer dizer, então são muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Mas no plano internacional, eu acho que o que a gente pode fazer, digamos, é trabalhar, como eu disse, assim, por essa multipolaridade. Eu acho que, digamos, os BRICS tiveram um papel importante em ter um certo equilíbrio, sobretudo depois de 2008, da crise de 2008, ajudaram, inclusive, até numa reforma modesta que ocorreu, mas foi a primeira vez que teve uma reforma no sistema de cotas do FMI, do Banco Mundial. Os BRICS contribuíram fundamentalmente para isso. Eu acho que também a integração da América do Sul é uma coisa muito importante, porque eu digo, nesse contexto mundial, eu não estou falando nem do caso extremo de um conflito, mas mesmo num contexto mundial de seguirem as disputas econômicas, luta por influência, sem chegar ao confronto bélico, mesmo num contexto desse tipo, o Brasil, que é um país grande, muito grande, né, e tem que ter consciência da sua grandeza ao atuar, mas ele não é grande o suficiente para lidar com a União Europeia, lidar com a China, lidar sozinho. Por isso a integração sul-americana também é importante para a nossa inserção num mundo que cada vez mais vai ser um mundo de blocos. Inclusive do ponto de vista econômico. Econômico, claro, é uma outra coisa. Aliás, não dá para entender nada do atual governo, porque o atual governo quer acabar com o Mercosul, ao mesmo tempo quer ter um acordo do Mercosul e União Europeia. Como é que pode ter um acordo do Mercosul e União Europeia se o Mercosul vai deixar de existir se você resolver fazer reduções tarifárias unilaterais? Sabe, não entende. Eu acho que o problema é o seguinte, outro dia eu ouvi dizer assim, nós não estamos vivendo a normalidade democrática. Eu falei, não, nós não estamos vivendo a normalidade, ponto. Não há normalidade. As coisas são... Não há nem a menor esforço de coerência. O senhor certamente ainda conversa o tempo todo com os seus congêneres no mundo, no Brasil. Quais são os efeitos geopolíticos, econômicos? Assim, especifique, por favor, se tiver. O que acontece na prática com esse vórtice, com essa loucura toda? Olha... Há um descrédito total, eu vou lhe dizer. Eu organizei um seminário, junto com a Fundação Perseu Abramo, um pouco antes quer dizer, o Lula já estava preso, e um pouco antes do período da eleição. Vieram aqui 3 ex-governantes europeus, inclusive o Dominique de Villepin, que foi primeiro-ministro da França na época, ministro exterior, e depois primeiro-ministro da França na época do Chirac, veio o Zapatero e veio o D'Alema, e várias outras pessoas.
A minha conversa com Dominique de Villepin, que era um homem da centro-direita, eu não estou dizendo que ele pessoalmente era, mas era do governo Chirac, não era nenhum governo de esquerda, não era influenciado pelo Foro de São Paulo, não, nada disso. Ele disse assim, não, eu quero te ajudar a fazer um seminário no Brasil, porque o Brasil é importante para o mundo, por tudo que o Brasil tem, historicamente e tal, né, mas tem que ser um Brasil democrático. Então, a percepção de que o Brasil está deixando de lado a democracia, está deixando de lado o combate à injustiça social e está tendo votos estapafúrdios, comportamentos estapafúrdios em termos de gênero, clima, né? Nós não falamos de Amazônia, mas, obviamente... Censura, tudo isso deixa o mundo perplexo. O Brasil não é o Brasil que nós conhecemos, não estão entendendo. E isso tem um custo. Aí vai deixar uma nódoa que por muito tempo ficará. A atitude que a gente teve com a Venezuela, nós chegamos a ponto de invadir a Venezuela. Invadir não digo, mas a intervenção militar é um nome bonito para guerra, mas é guerra. É. O senhor falou do Villepin, me lembrei de um episódio, a propósito que o governo fala tanto em soberania. O senhor e o presidente Lula tinham estado com o então primeiro-ministro Villepin, acho que em Londres ou em Paris, 3 ou 4 dias antes, quando ele enviou para cá secretamente um avião Hércules C-130 para uma suposta operação de resgate da ex-senadora Ingrid Betancourt, da Colômbia, que estava preso. E esse avião veio com agentes secretos chefiados por um diplomata, Pierre Guinard. E como é que vocês agiram naquele episódio? Na época ele não era primeiro-ministro, ele era ministro do exterior. Nós não tínhamos estado com eles dias antes, mas o episódio ocorreu, eu tinha uma relação bastante boa com o Villepin. Isso são resquícios de uma mentalidade, né, que a gente sabe que às vezes existe. O que eu posso falar, eu falei, olha, isso é inaceitável, e ele pediu perdão publicamente. Vocês mandaram o avião embora? Mandamos o avião embora e ele pediu desculpas públicas. Tem até uma foto que saiu no Correio Brasiliense, que aproveitei, como o Villepin é muito alto, eu sou meio baixo, então ele encontrando comigo em Brasília, ele está um pouquinho meio abaixado, isso, pardon Brasil. Quer dizer, mas enfim, é lamentável que isso tenha acontecido, mas foi um deslize que foi corrigido. Tá. O senhor falou agora há pouco que foi sondado para ser candidato a governador do Rio de Janeiro. O senhor tem algum desejo, vontade de mandato? Não, eu acho que eu posso ajudar mais, assim, se é que eu ajudo em algo, em refletir, discutir, levar outras pessoas a discutir esses temas internacionais, a geopolítica. Claro que eu tenho minhas opiniões sobre outras coisas, mas, sinceramente, não me vejo como candidato. E a propósito de opinião, é possível uma estratégia comum, articulada nacionalmente entre PT e demais partidos? E como é que essa estratégia, para superar isso que a gente está vendo, como é que se poderia ter isso? De onde que viria, como é que nasceria isso, ou como é que ela seria tocada? Eu acho que temos que continuar lutando pelos objetivos, digamos assim, substantivos importantes, né, que é difícil, mas tem que lutar, porque temos que nos identificar com essa luta contra toda essa onda neoliberal aí que está sendo. Porque quem está governando o país é o Guedes, né, com auxílio lá do Maia. O outro faz o espetáculo, que é perigoso também, corre coisas perigosas. Porque a palavra é perigosa. É, perigoso, mas enfim, então é isso. Eu acho que tem que continuar com essa luta, mas eu acho que, digamos, tantos fatos são criados que você tem que... É difícil, você tem que adaptar essa estratégia, que é uma coisa mais de longo prazo, com coisas de curto prazo. Enfim, quando houve, por exemplo, essa ameaça de AI-5 e tal, eu acho que a gente tinha que aproveitar a reação, inclusive, bastante forte do Maia, né, que é o presidente da Câmara, e fazer uma coisa... Aí você tem que ampliar, não é uma frente só progressista ou só da esquerda, é uma frente democrática, civil. Qual é o sentimento da diplomacia brasileira hoje, no dia a dia? Os embaixadores, todos... Bom, tem os oportunistas, né, que rapidamente aderem totalmente. É lamentável ter certos comportamentos humanos, não vou entrar em detalhes pessoais, mas eu fico chocado com o comportamento de certas pessoas. Porque uma coisa é você cumprir as instruções, você tem seu emprego, você não tem saída daquilo, né? A outra coisa é você cumprir instruções com entusiasmo totalmente desnecessário. Então, isso também é uma coisa lamentável. Agora, acho que uma grande parte dos diplomatas se sente muito incomodada e procura ou se esconder, trabalhar num desvão. Eu fiz isso quando era jovem diplomata, eu entrei quando era ainda governo do Goulart, entrei para o Rio Branco e logo depois de me formado,
ainda no ano que eu estava no Rio Branco, quando houve o golpe. Então, sei lá, eu ia para o consulado. Olha, essa é uma reportagem outro dia da Patrícia Campos Melo, muito boa, dizendo que os diplomatas de renome procurando trabalhar em consulados, em lugares assim menos, em que você tem que estar menos exposto politicamente. Mas é pena, né? Porque você está tendo esses talentos desperdiçados. Então, estão incomodados, a maioria, eu diria. Essa sequência de declarações... Até independentemente de ser de esquerda ou de gostar do Lula, não, estou dizendo assim, ninguém... É tudo muito confuso, essa coisa né? de Cuba é confuso, é incoerente, olha, não é nem ser confuso, é irracional. É irracional, quer dizer, essa coisa, por exemplo, de Cuba, primeira vez que o primeiro voto do governo era Collor era de esquerda, Collor votou. Isso continuou, o governo Fernando Henrique todo, eu era embaixador na ONU, o Brasil votava sempre a favor da resolução. Fui embaixador no Fernando Henrique em Londres, Genebra e ONU, Nações Unidas. Nunca tive que me envergonhar. Teve um voto que eu não gostei, que eu não fui pessoalmente, mas é mais um erro técnico do que propriamente uma coisa assim, não vou falar sobre Kosovo. Mas, enfim, de um modo geral, sobre Kosovo. Mas, de um modo geral, uma coisa no contexto global das coisas menor, eu presidi grupo de trabalho sobre Iraque e tal, que você não tinha vergonha da política externa brasileira, que achava que podia ser mais ativa e mais altiva, né? Mas não tinha vergonha. Hoje em dia os diplomatas têm vergonha dos votos brasileiros. Como é que o senhor vê, qual pode ser o efeito dessa sucessão de declarações como aquela de algumas semanas atrás sobre o AI-5 e o general Heleno? Ao que isso pode nos levar? O senhor vê um risco maior à democracia nisso tudo que nós estamos vivendo? Olha, eu acho que a gente tem que estar atento, e por isso que eu mencionei. Eu acho que foi muito bom, digamos, que os partidos progressistas reajam, mas eu acho que tinham que encontrar uma maneira de reagir junto com forças, ainda que centristas ou até de centro-direita, mas que prezem as instituições democráticas. Você tem que analisar em que você pode atuar junto ou não, mas eu acho muito, muito, muito importante que haja essa consciência de que é preciso preservar aí, apesar de combalidas como estão, as instituições e os espaços democráticos. Eu fico muito preocupado porque eu acho que é um governo que todos os governos, mas sobretudo assim, num sistema presidencial como o nosso, com uma base, com um parlamento fragmentado, partidária fragmentada, eles procuram ampliar a base. Aqui não, o governo trabalha para diminuir a base. Por quê? Está pensando em alguma outra solução? É muito arriscado. Porque há um dissenso entre as palavras, os gestos, os atos e a política econômica, né? Quer dizer, são coisas que estão caminhando diferentes, são agenda. Na política econômica eles procuram fazer um maior consenso, pelo menos de um setor grande, mas em outras questões, digamos, do exercício imediato do poder, não. E aqueles acordos, como é que estão aqueles acordos que o Brasil fez? Submarino atômico com os franceses, os caças suecos, tinha uma coisa ensaiando, acho que com os russos também, sistema de artilharia antiaérea. Artilharia antiaérea, eu não sei, eu estou falando o que eu mais ou menos ouço, assim, mas eu não falo diariamente, nem regularmente com ninguém da defesa, assim, porque eu também não quero incomodar as pessoas, sobretudo os que estão na ativa, criar problema, né, para eles. Mas eu acho que todos estão sofrendo muito com corte de verbas, isso é sabido geralmente. Eu acho que os suecos vão ser duplamente cautelosos na transferência de tecnologia por causa dos acordos da Embraer com a Boeing, né? A subordinação, né? A venda da Embraer Civil não dá para separar totalmente, mas isso é outro... Mas é razoável essa junção? O que o senhor pensa da Embraer, dessa Então, só para terminar aqui outra coisa, porque eu acho que o mais ameaçado imediatamente é o submarino de propulsão nuclear. Essa é uma área extremamente sensível. Eu sei que os americanos pressionaram muito os franceses para não fazerem um acordo. Pressionaram? No passado. Né? Como pressionaram, não deixaram a França fazer com o Canadá, você imagina. Então, eu não sei se foi de propósito, agora eu acho que uma vítima dessa atitude uma vítima provável dessa atitude do presidente Bolsonaro em relação ao Macron, que não foi só a propósito da Amazônia, foi antes, quando o meu chanceler estava aqui, o próprio chanceler falou que tinha um horário com o presidente, mas o presidente teve uma emergência capilar, né, que foi filmada. Então, quando ele fez isso, né, eu acho que essa atitude coloca em risco um programa, porque é um programa que depende de transferência de tecnologia, não é uma coisa que você faz de uma vez, escrever um contrato. Não, aqui não é uma coisa que você faz dia a dia, porque você diz assim, e aquele parafuso, onde é que entra? E como é que eu ponho um torpedo, para falar concretamente, como é que eu ponho um torpedo num submarino de propulsão nuclear que anda muito mais rápido que o outro submarino, que fica mais tempo?
é aqui. Então, a transferência vai tendo que ocorrendo, depende da boa vontade. Eu acho que os franceses não vão ter muito boa vontade, E não. os suecos? E os suecos vão ter a preocupação de que alguma coisa passe para a Boeing, que é concorrente deles, né? Na parte, os suecos estão transferindo uma coisa que é muito importante na aviação, e a aviação e outras coisas, que é o sistema de armas, o código-fonte do sistema de armas. Isso o avião não é um avião onde você bota armas só, é um sistema de como é que isso é operado. E esse código-fonte que nos permite, inclusive, adaptar para botar, por exemplo, um foguete da Avibraz, eles estão transferindo, disseram que iam transferir, mas isso é uma coisa que você tem que cobrar no dia a dia, trabalhar no dia a dia. Eu acho que essa coisa da Embraer é lamentável por todos os sentidos. Primeiro, porque é muito difícil blindar. Segundo, que se blindar também é negativo, porque você perde a sinergia entre a área civil e a área militar. A Boeing faz avião dos dois tipos, todas as grandes empresas mundiais, Airbus, fazem as duas coisas. A propósito disso, uma última pergunta. O senhor tem alguma informação, impressão, intuição sobre o que estão pensando as Forças Armadas do Brasil nesse momento, ou o que está acontecendo nesse território? Bom, as Forças Armadas não têm um pensamento único e coerente, né? Isso eu acho que é sempre uma ilusão. Depois fala um militar da reserva, aí todo mundo, sabe, já fica também apavorado. Não é assim. É um de pijama, né? É pijama, aquilo ali, perdeu o comando, entendeu? Pode ter alguma influência e tal, mas não é. Influência é uma coisa, poder é outra, e o comando é outra. Eu acho que o alto comando atual é mais racional e menos político no sentido do que foi o comandante anterior, que era o Vilas Boas, que continuou falando, mas ele hoje em dia está na reserva, a influência dele é limitada. Tanto assim que nesse processo todo, eu não sei o que eles estão falando lá em segredo, mas não houve tweet, as redes sociais foram diminuídas, eu não sei. Para mim, o que eu penso sempre é que as pessoas dizem, mas não tem militar nacional. Claro que seria ideal que os militares pensassem igual a maneira que eu penso. O importante é que o militar cumpra a lei, siga a lei e que não tente influir nas decisões das outras instâncias. Então, eu acho que, digamos assim, há no alto comando um sentimento de até uma tentativa, não de oposição, mas, digamos, um certo distanciamento do governo, né? Até porque os generais do governo também não foram muito bem tratados, vários deles, né? Então, eu acho que é isso, e o presidente também se dirige muito à baixa oficialidade, ou aos suboficiais mesmo. Porque eles não gostam. Eles não gostam disso. Eu acho que uma coisa que incomodou muito, presumo que tem incomodado muito, foi num discurso que o presidente Bolsonaro fez em Santa Maria, e estávamos comemorando o Dia da Artilharia, em que ele disse que era preciso armar a população para evitar um golpe de Estado. Gente, o artigo 142, você pode até achar errado, mas quer dizer que ele, na realidade, deve garantir que ele defende as instituições, né, quer dizer, é missão das Forças Armadas. 1, a defesa da pátria. 2, a garantia dos poderes constituídos e, a pedido deles, a lei e a ordem. Então, quer dizer, então não é eles, é o povo armado que vai fazer isso? Se fosse a esquerda dizendo isso, gente, tinha todo mundo na cadeia. Embaixador, muito obrigado por essa conversa aqui no Entrevista Especial. Deu um prazer estar aqui na TV, falar com você e estar aqui na TVE da Bahia. E obrigado a você que acompanhou mais este TVE Entrevista Especial. E continue com a gente. A TVE é sua, é da Bahia.